Eu te comprei. Agora você pertence completamente a mim. Como você ousa me vender para um homem que jamais vi na vida? Controlo tudo aquilo que desejo, inclusive você. Khalil al-Zarani apertou os dedos contra a balaustrada de mármore até que os ossos latejassem de dor, observando o sol mergulhar no horizonte distante e banhar o deserto inteiro com tons de vermelho sangue, como se o próprio céu estivesse ardendo em chamas eternas. Amanhã, exatamente neste mesmo horário, quando o sol se despedisse novamente, Yasmin estaria ali, naquele palácio imenso, vestida como noiva tradicional, envolta nos véus ancestrais que cobririam aquele corpo que o atormentava todas as malditas noites, completamente sua, de uma forma que 5 anos atrás parecia uma impossibilidade cruel. O pensamento deveria inundá-lo com satisfação pura e cristalina. O triunfo doce de uma vingança finalmente concretizada, após anos de planejamento obsessivo e da construção meticulosa de um império de poder absoluto. Mas, ao invés disso, trouxe algo infinitamente mais perigoso e devastadoramente complicado. Algo contra o qual lutava com cada fibra de seu ser. Algo que combatia com raiva feroz e determinação implacável, porque simplesmente não podia, não permitiria jamais que aquele sentimento o dominasse novamente. Antes de continuarmos, me conte de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque esta história de obsessão e redenção vai te prender do início ao fim. O que sentia não era apenas fome de vingança, embora tentasse se convencer disso todas as vezes que acordava no meio da madrugada, pensando nela com uma intensidade que o enlouquecia. Era algo infinitamente mais sombrio e perigosamente obsessivo. Algo que envolvia imaginar as mãos dele percorrendo cada curva feminina daquele corpo que amadurecera nesses últimos 5 anos de separação forçada. Descobrir se a pele dourada era realmente tão macia e quente quanto parecia sob a luz das velas que iluminariam o quarto nupcial. Ouvir a voz dela gemendo o nome dele quando finalmente a possuísse de todas as formas que fantasiava obsessivamente durante noites insones. Khalil odiava a si mesmo com uma intensidade violenta por cada segundo desperdiçado com aqueles pensamentos perturbadores, porque significavam fraqueza inaceitável. Significavam que ela ainda exercia algum tipo de poder sobre ele mesmo depois de tudo que acontecera, mesmo depois de anos construindo muros ao redor do coração despedaçado. E ele jurara para si mesmo há muito tempo, numa noite de dor lancinante, que jamais permitiria aquilo novamente. Que a vingança seria gelada e meticulosamente calculada e completamente desprovida de qualquer sentimento que não fosse a satisfação cruel de finalmente fazê-la pagar cada lágrima derramada. Ela o rejeitara de forma absolutamente brutal e publicamente humilhante há 5 anos atrás, despedaçando-o com palavras tão venenosas e cruéis que ainda ecoavam na cabeça dele como uma maldição permanente que se recusava a desaparecer mesmo com o tempo. Chamara-o de insignificante e patético, de homem sem qualquer importância ou valor real no mundo. Rira do amor sincero que ele oferecera com o coração aberto e vulnerável, como se fosse uma piada de mau gosto contada por um idiota que não conhecia o próprio lugar na hierarquia social. E agora, depois de se transformar completamente de um jovem ingênuo e apaixonado no sheik mais poderoso e intensamente temido de todas aquelas terras áridas, depois de construir meticulosamente um império de riqueza incalculável, e influência política que fazia outros homens poderosos se curvarem reverentemente só de ouvir o nome dele pronunciado, ele finalmente teria a chance dourada de mostrar a ela exatamente o quão terrivelmente errada estivera naquela noite fatídica,
Ela aprenderia essa lição amarga da forma mais brutal e profundamente humilhante possível, como esposa dele apenas no papel e no nome. Como propriedade adquirida legalmente através das dívidas completamente impagáveis da família, como troféu reluzente de uma vitória que ele saborearia deliciosamente por anos. Mas mesmo enquanto planejava obsessivamente cada detalhe minucioso daquela vingança, que considerava perfeita e merecida, enquanto imaginava com clareza cinematográfica o choque estampado no rosto lindo dela quando finalmente descobrisse a verdade devastadora, enquanto antecipava com prazer sombrio a satisfação de tê-la completamente à sua mercê, sem qualquer possibilidade de escape ou resgate, Khalil lutava desesperadamente contra outra coisa perigosa que ameaçava arruinar tudo que construíra com tanto esforço. Lutava contra o desejo quase violento e primitivo de possuí-la completamente, não apenas como troféu para exibir ou propriedade para controlar, mas como mulher de verdade, de marcar cada centímetro daquela pele dourada que o assombrava em sonhos febris e perturbadores, de fazê-la sua de todas as maneiras fisicamente imagináveis, até não restar absolutamente nenhuma dúvida na mente de pessoa alguma sobre a quem ela pertencia agora. Lutava contra a obsessão doentia que o consumia há 5 anos inteiros e que, paradoxalmente, só piorava exponencialmente com o tempo, em vez de diminuir gradualmente como esperava e rezava que acontecesse. Uma obsessão que o fazia acordar suando frio e completamente duro, imaginando coisas graficamente explícitas que envergonhavam o homem racional e controlado que tentava desesperadamente ser durante o dia. Passos firmes e decididos ecoaram distintamente no corredor extenso de mármore polido atrás dele, quebrando abruptamente o silêncio pesado e denso da noite que caía rapidamente sobre o deserto infinito. Khalil não precisou se virar para identificar quem se aproximava com aquela cadência específica. Reconheceu imediatamente o som absolutamente característico das botas de couro do conselheiro mais antigo e leal, o único homem em todo o palácio imenso que ousava se aproximar quando ele estava naquela varanda específica, com aquela expressão sombria no rosto que todos os servos aprenderam rapidamente a reconhecer e evitar cuidadosamente. As negociações foram finalmente concluídas com sucesso, meu sheik. A voz grave do conselheiro cortou o silêncio opressivo com o tom extremamente cuidadoso de quem manuseia explosivos perigosos. A família Al-Farhan aceitou absolutamente todos os termos propostos, sem questionamentos significativos ou tentativas desesperadas de barganha. Eles estão completamente desesperados com as dívidas monumentais que o senhor adquiriu propositalmente e estrategicamente nos últimos meses. Exatamente como planejamos meticulosamente. Não tiveram escolha real além de concordar com o casamento arranjado, embora seja absolutamente óbvio que a decisão os destroça emocionalmente por dentro de formas que provavelmente nunca conseguirão expressar completamente em palavras. Khalil sentiu uma satisfação profundamente sombria se espalhar pelo peito como tinta preta e viscosa na água cristalina, mas não era satisfação pura e simples como deveria ser, porque vinha perigosamente misturada com algo mais complexo que ele se recusava terminantemente a examinar muito de perto ou nomear em voz alta. A família dela certamente sofria intensamente agora, sem sombra de dúvida, vendendo a filha única como pagamento frio de dívidas financeiras que nunca conseguiriam quitar de outra forma concebível. E Yasmin, a própria Yasmin, provavelmente odiava cada segundo torturante daquilo tudo, sendo forçada cruelmente a casar-se com um homem poderoso que nunca vira pessoalmente na vida,
sendo tratada objetivamente como mercadoria valiosa em uma transação puramente comercial. Parte dele, especificamente a parte vingativa e deliberadamente cruel que nascera naquela noite terrível 5 anos atrás, deliciava-se sadicamente com aquele sofrimento alheio, porque era exatamente o que ela merecia receber depois de tudo que fizera com ele. Mas outra parte irritante, uma parte consideravelmente menor que ele tentava sufocar violentamente sem sucesso algum, sentia algo perigosamente próximo de culpa genuína, ou pelo menos desconforto moral significativo com o que estava fazendo deliberadamente a uma mulher que um dia amara com devoção absoluta. E ela? Khalil perguntou, mantendo a voz propositalmente firme e gelada, mesmo quando algo se contorcia desconfortavelmente dentro do peito, como se tentasse escapar. O que Yasmin disse especificamente quando soube que seria entregue como pagamento humano, como ela reagiu emocionalmente à notícia devastadora sobre o destino escolhido para ela sem qualquer consulta aos seus desejos ou sentimentos pessoais. O conselheiro hesitou de forma quase imperceptível, mas reveladora. E Khalil conhecia o homem experiente tempo suficiente para perceber aquela hesitação mínima e saber imediatamente que significava que a resposta não seria simples ou confortável de ouvir. Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram se estender como uma eternidade torturante, o homem consideravelmente mais velho respondeu com voz ainda mais cuidadosa que anteriormente, como se pisasse deliberadamente em um campo minado perigoso, onde cada palavra potencialmente errada poderia explodir violentamente na cara dele. Não temos detalhes precisos ou específicos das reações privadas da família Al-Farhan, meu sheik, pois obviamente não permitiram que estranhos externos testemunhassem aquelas conversas extremamente difíceis e dolorosas. Mas nossos informantes confiáveis mencionam que houve uma discussão familiar acalorada, onde a jovem senhora questionou veementemente e argumentou com paixão contra o casamento forçado com um homem completamente desconhecido. No entanto, no final inevitável, a família confirmou oficialmente que ela cumprirá obedientemente o acordo estabelecido, porque simplesmente não há alternativa real ou viável disponível. Então, ela lutara bravamente contra aquilo, argumentara com fervor. Tentara desesperadamente encontrar uma saída impossível, mesmo sabendo racionalmente que não havia absolutamente nenhuma. Khalil não sabia exatamente como se sentia com aquela informação perturbadora, se trazia mais satisfação pura de vingança merecida ou algo infinitamente mais complicado e desconfortável que preferia definitivamente não nomear ou examinar de perto. Parte substancial dele queria genuinamente que ela sofresse exatamente como ele sofrera naquela noite terrível, que sentisse a impotência absoluta de ter o destino violentamente arrancado das mãos por forças completamente além do controle pessoal. Mas outra parte irritante e persistente, aquela parte teimosa que se recusava obstinadamente a morrer completamente, não importava o quanto tentasse matá-la, imaginava o desespero dela vividamente e sentia algo apertando de forma incômoda no peito. Ela sabe quem sou. A pergunta escapou mais afiada e reveladora do que Khalil absolutamente pretendia, revelando talvez consideravelmente mais ansiedade genuína do que gostaria de admitir publicamente ou até para si mesmo. Ela faz alguma ideia remota de que o noivo misterioso e desconhecido é exatamente o mesmo homem que rejeitou tão cruelmente há 5 anos atrás. Ou permanece completamente na ignorância sobre minha identidade verdadeira? Não, meu sheik. O conselheiro respondeu com firmeza reconfortante e segura. Como o senhor ordenou muito claramente e enfaticamente desde o início absoluto deste plano,
Sua identidade pessoal foi mantida em segredo absoluto e completamente inviolável durante todas as negociações. Para a família Al-Farhan inteira, o senhor é apenas um sheik sem nome específico ou rosto conhecido. O governante indiscutivelmente mais poderoso e intensamente temido de todas estas terras desertas. Um homem de riqueza literalmente incalculável e influência política praticamente sem limites ou fronteiras. Eles não fazem a menor ideia de que o senhor é precisamente o mesmo jovem que a filha deles rejeitou de forma tão brutal e publicamente humilhante naquela noite fatídica anos atrás. Yasmin não saberá a verdade devastadora até o momento exato em que o senhor levantar cerimoniosamente o véu dela na cerimônia tradicional de casamento, exatamente como planejou meticulosamente desde o princípio. Perfeito. Aquilo era absolutamente perfeito em todos os aspectos, porque significava que Khalil teria o prazer intenso e aguardado de ver o choque estampado vividamente naquele rosto angelical e lindo quando ela descobrisse brutalmente quem realmente a comprara como mercadoria, quem realmente a possuía legalmente agora, sem qualquer possibilidade concebível de escape ou anulação. Queria ver com os próprios olhos se haveria arrependimento genuíno naqueles olhos verdes hipnotizantes que o assombravam persistentemente, se haveria medo palpável ou raiva ardente ou qualquer emoção forte e visceral que indicasse claramente que ele ainda importava significativamente de alguma forma, mesmo que predominantemente negativa. Queria saber desesperadamente se ela lamentava sinceramente as palavras envenenadas e cruéis pronunciadas naquela noite. Se alguma parte dela reconhecia honestamente o erro monumental e irreparável que cometera ao rejeitá-lo daquela forma brutal e publicamente devastadora. E então, quando finalmente visse a reação autêntica dela, quando soubesse com certeza absoluta exatamente o que ela sentia ao descobrir a verdade chocante, usaria aquela informação valiosa da forma mais estrategicamente eficaz possível na vingança elaborada que planejara tão obsessiva e cuidadosamente durante anos. Se houvesse arrependimento visível, ele o jogaria constantemente na cara dela, lembrando cruelmente que agora era definitivamente tarde demais para consertar o que quebrara irreparavelmente. Se houvesse medo palpável, ele o usaria metodicamente para mantê-la na linha, para garantir que soubesse exatamente quem mandava e quem obedecia silenciosamente naquele casamento forçado. Se houvesse raiva intensa, ele a alimentaria deliberadamente até ela queimar os dois, consumindo tudo, porque pelo menos significaria que ela sentia algo genuíno, qualquer coisa real, em vez da indiferença gelada, que seria consideravelmente pior que qualquer outra reação possível. Mas mesmo planejando aquilo tudo com precisão militarmente calculada, mesmo imaginando obsessivamente cada detalhe de como a vingança se desenrolaria dramaticamente, Khalil lutava contra pensamentos persistentes que não tinham absolutamente nada a ver com punição merecida ou justiça finalmente servida. Lutava contra a memória vívida e indelével do corpo dela naquela noite 5 anos atrás. Como o vestido de seda marcava sensualmente as curvas femininas, como os cabelos escuros caíam em ondas naturais pelas costas delicadas, como a pele morena brilhava sedutoramente sob a luz prateada da lua cheia. Lutava contra a imaginação febril de como ela estaria fisicamente agora, consideravelmente mais madura e feminina, com corpo definitivamente de mulher plena, em vez de garota inexperiente, com curvas acentuadas que fariam as mãos dele formigarem incontrolavelmente de vontade primitiva de tocar, explorar minuciosamente e possuir completamente sem restrições. Lutava contra o desejo que o consumia de forma absolutamente doentia e perigosamente obsessiva,
que o fazia acordar violentamente no meio da noite, com o corpo inteiro em chamas e completamente duro, imaginando graficamente ela debaixo dele, gemendo o nome dele com voz rouca, se entregando completamente de forma que jamais se entregara a ninguém antes. Lutava contra a necessidade primitiva e quase animal de marcar cada centímetro daquela pele dourada com suas mãos, sua boca, seu corpo, de fazê-la sua de todas as maneiras fisicamente possíveis, até não restar absolutamente nenhuma dúvida na mente dela ou de qualquer outra pessoa sobre a quem ela pertencia irrevogavelmente agora. E odiava profundamente a si mesmo por cada segundo desperdiçado com aqueles pensamentos perturbadores e obsessivos, porque significavam fraqueza inaceitável em sua forma mais pura. Significavam que a vingança não era tão gelada e impessoal quanto absolutamente deveria ser. Significavam que ela ainda tinha algum tipo de poder sobre ele, mesmo depois de tudo que acontecera entre eles, mesmo depois de anos construindo fortificações emocionais ao redor do coração despedaçado. Meu sheik, o conselheiro falou novamente cautelosamente, depois de um silêncio que se estendeu desconfortável e pesado entre eles. Posso fazer uma pergunta que talvez seja impertinente e ultrapassar limites, mas que precisa ser feita honestamente. Khalil finalmente se virou lentamente, encarando o homem consideravelmente mais velho, com uma expressão cuidadosamente construída que não revelava absolutamente nada dos pensamentos turbulentos que giravam incessantemente na cabeça dele, sem parar. Havia raiva ali, certamente. Raiva ardente contra si mesmo e contra ela, e contra o destino cruel que os colocara naquela situação impossível e complicada. Havia também uma determinação férrea e inflexível de não ceder à fraqueza inaceitável, de executar a vingança exatamente como planejara meticulosamente, sem permitir que sentimentos complicados arruinassem tudo que construíra com tanto esforço. E por baixo de tudo aquilo, enterrado profundamente, mas definitivamente não morto ou esquecido, havia algo que poderia perfeitamente ser desespero genuíno. Porque parte dele sabia racionalmente que quando visse Yasmin amanhã ao pôr do sol, quando ela estivesse ali diante dele, vestida tradicionalmente de noiva, com aqueles véus cobrindo o corpo, todo o controle cuidadosamente construído poderia desmoronar completamente e deixar apenas o homem obsessivo e apaixonado que sempre fora sob a armadura. Fale. Khalil ordenou com uma voz que não admitia desobediência ou hesitação de qualquer tipo. O senhor tem certeza absoluta disso? O conselheiro perguntou com um cuidado óbvio e deliberado, escolhendo cada palavra individualmente como se fosse uma armadilha potencial, esperando para ser acionada. Casar-se com a mulher que o rejeitou de forma tão cruel e devastadora que o humilhou publicamente diante de todos, que despedaçou o coração do Senhor com palavras envenenadas apenas para executar uma vingança elaborada. Ou há algo mais profundo que o Senhor não quer admitir, nem mesmo para si próprio? Algo que torna tudo isso infinitamente mais complicado e perigosamente imprevisível do que deveria ser. A pergunta atingiu exatamente o ponto mais vulnerável e dolorosamente exposto. O lugar específico onde Khalil não queria olhar com honestidade, porque sabia exatamente o que encontraria se o fizesse corajosamente. Cerrou os punhos com força máxima, a mandíbula travando de forma que fez os dentes rangerem audivelmente, tentando controlar a raiva que subia rapidamente. Não contra o conselheiro corajoso, mas fundamentalmente contra si mesmo. Será que havia realmente algo mais além da vingança justificada? Será que parte substancial dele ainda queria ela, não apenas como troféu para exibir ou propriedade para controlar, mas como algo consideravelmente mais profundo e significativo,
algo que se recusava obstinadamente a nomear em voz alta, porque nomear tornaria real demais e impossível de ignorar? Será que a obsessão que o consumia há 5 anos inteiros era genuinamente apenas sobre punição merecida ou sobre algo infinitamente mais complicado e emocionalmente impossível de alcançar? Não há nada além de vingança pura. Khalil respondeu com voz dura como pedra polida, tentando convencer o conselheiro e principalmente a si mesmo. E o que sente verdadeiramente por ela? O conselheiro insistiu com coragem admirável ou imprudência suicida. Impossível determinar qual exatamente. O senhor acha honestamente que conseguirá manter distância fria e calculada quando a tiver na sua frente fisicamente, quando ela estiver neste palácio, dormindo no quarto imediatamente ao lado do seu, sempre ao alcance das mãos, sempre que quiser ou precisar dela? A pergunta ecoou no silêncio pesado que caiu entre eles como bomba que ninguém queria desarmar por medo das consequências. Khalil sabia a resposta com clareza cristalina, mas não queria admitir em voz alta, porque isso tornaria tudo real demais, complicado demais, perigoso demais. Conseguiria realmente manter a distância emocional. Conseguiria olhar para Yasmin todos os dias sem exceção, vê-la movendo-se graciosamente pelo palácio com aquele corpo que o atormentava persistentemente, ouvir a voz dela, sentir a presença dela e ainda assim resistir ao desejo que o consumia de forma obsessiva e doentia. Conseguiria ser o marido frio e vingativo que planejara meticulosamente? Ou a obsessão venceria inevitavelmente e ele se descobriria completamente incapaz de manter as mãos longe dela, mesmo sabendo racionalmente que ceder significava derrota pessoal e emocional? Vou resistir, Khalil disse, quase como promessa desesperada, feita para si mesmo, mais do que para o conselheiro. Tenho que resistir a qualquer custo, porque a vingança é absolutamente tudo que importa agora. É o que me manteve vivo e focado durante 5 anos inteiros de construir poder suficiente para trazê-la de volta ao meu alcance. Ela pagará pelo que fez de todas as formas possíveis e imagináveis. Ela pode me desejar eventualmente, mas nunca terá exatamente o que quer de mim. E se o senhor for quem acabar desejando-a irresistivelmente, o conselheiro perguntou suavemente, quase com pena genuína, e se descobrir que a obsessão é forte demais para resistir adequadamente, o que fará então? Como lidará com essa fraqueza? Khalil não tinha resposta satisfatória para aquilo, porque era precisamente a pergunta que o aterrorizava mais profundamente do que qualquer batalha sangrenta ou negociação perigosa que já enfrentara em toda a vida. Virou-se novamente para o deserto, que agora estava completamente escuro e silencioso, exceto pelas estrelas incontáveis que começavam a aparecer uma por uma no céu infinito, como testemunhas silenciosas de tudo o que acontecia ali embaixo. A brisa noturna trouxe cheiro característico de areia quente e especiarias exóticas e algo mais indefinível que não conseguia identificar completamente. Algo que cheirava perigosamente a antecipação intensa. Perigo iminente e mudança inevitável que se aproximava rápido demais para sua preferência. O conselheiro esperou alguns segundos em silêncio respeitoso, antes de se curvar formalmente e se retirar discretamente, deixando Khalil sozinho, com pensamentos que eram companhia infinitamente pior do que qualquer pessoa real poderia possivelmente ser. A noite caíra completamente agora, engolindo o deserto inteiro em escuridão profunda, pontuada apenas pelas luzes artificiais do palácio e pelas estrelas acima, que pareciam zombar dele com brilho indiferente e eterno. Khalil permaneceu naquela varanda específica muito tempo depois que qualquer pessoa sensata teria entrado para escapar do frio.
deixando o frio da noite penetrar os ossos, sem realmente registrar o desconforto físico, porque estava ocupado demais, lutando consigo mesmo internamente. Amanhã, ao pôr do sol, Yasmin estaria aqui finalmente, neste palácio, vestida tradicionalmente de noiva, completamente à mercê dele, sem possibilidade concebível de escape ou resgate improvável. Amanhã, finalmente, ele teria a chance aguardada de olhar diretamente nos olhos verdes dela e ver se havia arrependimento genuíno. Se havia qualquer emoção, além da indiferença gelada que o destruíra completamente naquela noite terrível 5 anos atrás. Amanhã descobriria definitivamente se conseguiria executar a vingança fria que planejara obsessivamente. Ou se a obsessão o trairia no momento mais crucial e importante. Amanhã tudo mudaria de forma irreversível e permanente. Para melhor ou pior, ele não sabia com certeza. Mas mudaria completamente e não haveria absolutamente volta depois disso. E Khalil ficou ali parado sob as estrelas indiferentes, lutando contra o desejo que o consumia, brigando internamente consigo mesmo por querer possuir aquela mulher que o despedaçara, resistindo bravamente à tentação de imaginar as mãos dele no corpo dela, porque isso tornaria tudo consideravelmente mais difícil amanhã, quando finalmente a visse pessoalmente. Tinha que resistir ao desejo a qualquer custo. Tinha que manter o foco absoluto na vingança merecida. Tinha que provar para si mesmo que era forte o suficiente para não ceder à fraqueza que ela sempre representara na vida dele. Jamais abriria mão da vingança que planejara tão cuidadosa e meticulosamente. Jamais permitiria que a obsessão vencesse a determinação férrea. Jamais seria novamente o idiota apaixonado e vulnerável que fora uma vez. Jamais daria a ela o poder de destruí-lo novamente. Amanhã, ela seria sua esposa apenas no papel. Amanhã ela aprenderia o custo real de rejeitar um homem que se tornaria o mais poderoso sheik do deserto. Amanhã, a vingança finalmente seria servida gelada. E Khalil se agarrou a essas promessas como se fossem tábuas de salvação num oceano tempestuoso, porque eram tudo que tinha para se proteger da verdade que tentava desesperadamente ignorar. Que talvez, apenas talvez, ele ainda a amasse de forma doentia e obsessiva, e que aquele amor negado era infinitamente mais perigoso que qualquer vingança que pudesse planejar. Yasmin Al-Farhan sentiu o chão desaparecer completamente sob os pés, quando o pai entrou no quarto dela com uma expressão que não deixava absolutamente espaço para discussão, súplicas ou negociações. Ele não precisou dizer nada imediatamente, porque o silêncio pesado e opressivo que trouxe consigo falava infinitamente mais alto do que qualquer palavra poderia falar. Carregado de vergonha profunda, desespero palpável e algo que parecia perigosamente próximo de derrota absoluta. Ela estava sentada tranquilamente na janela ampla, observando os jardins verdejantes onde costumava passar horas lendo sob as árvores frondosas, tentando não pensar no futuro incerto que se aproximava cada vez mais rápido e inevitável. Tentando não imaginar como seria casar-se com um homem completamente desconhecido, apenas porque a família afundara em dívidas impagáveis que destruíram gerações de trabalho. Mas agora, vendo o rosto derrotado do pai, vendo a postura curvada dos ombros, que antes eram tão orgulhosos e fortes, soube imediatamente que o futuro incerto acabara de se tornar um presente assustador e absolutamente inevitável que chegara rápido demais. Você parte hoje mesmo. As palavras saíram sem rodeios ou preparação emocional. A voz do pai, saindo rouca e áspera, como se cada palavra custasse um pedaço literal da alma dele, sendo arrancado violentamente. O sheik exige que o casamento aconteça hoje, ao pôr do sol, sem mais adiamentos ou preparações elaboradas. Não há tempo para cerimônias tradicionais ou despedidas prolongadas e emocionais.
As criadas já foram instruídas a empacotar suas coisas imediatamente. A carruagem chegará em poucas horas para levá-la ao palácio dele. Hoje, a palavra ecoou na mente de Yasmin como um sino fúnebre tocando para marcar o fim de tudo que conhecia e amava. Hoje não era possível, simplesmente não podia ser verdade. Precisava de mais tempo para processar aquilo tudo mentalmente, para se preparar emocionalmente, para descobrir alguma forma impossível de escapar daquele destino cruel que o pai escolhera para ela sem consultar seus desejos ou sentimentos. Levantou-se da janela com as pernas que tremiam visivelmente, segurando-se na beirada para não cair enquanto o mundo girava descontroladamente ao redor dela, completamente fora de controle. Hoje, conseguiu repetir com voz que saiu infinitamente mais fraca do que absolutamente pretendia. Mas, pai, isso é loucura absoluta. Não posso simplesmente partir hoje para casar-me com um homem que nunca vi na vida, sobre quem não conheço absolutamente nada além do título poderoso e do poder que possui. Por favor, tem que haver outra forma. Tem que haver mais tempo, pelo menos. O pai desviou o olhar, porque claramente não conseguia encará-la, enquanto destruía a vida dela com aquela notícia brutal e devastadora. As mãos dele tremiam levemente ao lado do corpo, revelando que aquilo o afetava mais do que a expressão controlada tentava demonstrar, mas não o afetava o suficiente para mudar de ideia ou buscar uma alternativa que não envolvesse vender a filha como pagamento das dívidas acumuladas. Yasmin sentiu a raiva subindo pelo peito ardente, misturada com o desespero sufocante e o pânico absoluto que ameaçavam sufocá-la completamente, tornando difícil respirar ou pensar com clareza. Como você pode me vender para um homem que eu nunca vi? As palavras saíram carregadas de mágoa profunda e acusação direta que ela não tentou esconder nem suavizar. Como pode simplesmente me entregar como se eu fosse um objeto sem vontade própria, sem direito de escolher meu próprio destino e futuro? Sou sua filha, não uma mercadoria para ser negociada em troca do perdão das dívidas que você acumulou. O pai finalmente a encarou, e havia lágrimas nos olhos dele que Yasmin nunca vira antes em todos os anos de vida. Ele parecia ter envelhecido décadas inteiras nas últimas semanas, o peso das dívidas e das escolhas impossíveis curvando os ombros que antes eram tão orgulhosos e fortes. Mas mesmo com as lágrimas brilhando, mesmo com a dor óbvia estampada no rosto envelhecido, ele não ofereceu alternativa ou esperança de que as coisas pudessem mudar miraculosamente. Não havia escolha, filha. Ele disse com uma voz que carregava o peso de gerações inteiras. As dívidas nos sufocavam completamente. Em poucas semanas perderíamos tudo. A casa, as terras, tudo o que nossa família construiu por gerações seria perdido para sempre. Ele ofereceu perdão total e absoluto em troca do casamento com você. E antes que proteste novamente, precisa entender que isto é costume entre nosso povo há séculos. Mulheres de famílias nobres sempre se casaram sem ver o noivo antes da cerimônia tradicional. Sua mãe não me viu antes do casamento. Sua avó não viu seu avô. É tradição sagrada que a noiva conheça o marido apenas quando o véu for levantado cerimoniosamente. Você não está sendo tratada de forma diferente de incontáveis mulheres nobres antes de você. Yasmin sentiu a raiva aumentar exponencialmente porque sabia que aquilo era verdade parcialmente. Mas também era uma desculpa conveniente para justificar o que ele estava fazendo deliberadamente. Sim, era costume que algumas mulheres não vissem os noivos antes do casamento tradicional. Mas geralmente as famílias se conheciam intimamente. Havia negociações longas e detalhadas, em que informações eram trocadas abundantemente, em que a noiva pelo menos sabia algo substancial sobre o homem que se tornaria seu marido para sempre. Isto era diferente.
brutalmente diferente. Porque ela não sabia absolutamente nada, além de que ele era um sheik poderoso que a comprara como pagamento de dívidas financeiras. Não sabia se ele era jovem ou velho, gentil ou cruel, se tinha outras esposas ou se ela seria a única. Não sabia nada, e aquela ignorância completa a aterrorizava mais do que queria admitir para si mesma ou para ele. Mas, pai, ela tentou novamente, a voz quebrando com a emoção que não conseguia mais controlar adequadamente. Mesmo que seja costume sagrado, isto é diferente. Você está me vendendo para salvar a família das consequências das próprias escolhas ruins. Está me sacrificando porque não conseguiu administrar as finanças adequadamente. Como pode esperar que eu simplesmente aceite isto sem questionar, sem lutar, sem tentar encontrar outra solução possível? Porque não há escolha real. Ele repetiu com firmeza que não admitia mais argumentos ou súplicas. O acordo foi feito. Os termos foram aceitos oficialmente e você partirá hoje como foi combinado e acertado. E filha, precisa entender algo muito importante. Este sheik é indiscutivelmente o mais poderoso de todas estas terras desertas. Ele poderia ter qualquer mulher que quisesse, mas escolheu você especificamente. Isto é honra, não punição cruel. Você viverá em um palácio magnífico. Terá riquezas além da imaginação mais fértil. Nunca mais conhecerá dificuldades ou privações de qualquer tipo. Muitas mulheres matariam literalmente por esta oportunidade dourada que está sendo oferecida. Yasmin queria gritar que não se importava com palácios ou riquezas incalculáveis, que preferia a pobreza com liberdade de escolha a viver no luxo de uma gaiola dourada. Queria dizer que honra não significava absolutamente nada quando vinha acompanhada de um casamento forçado com um estranho completo. Queria implorar uma última vez que ele encontrasse outra solução. Qualquer outra solução que não envolvesse sacrificar a felicidade dela completamente. Mas olhando para o rosto derrotado do pai, para a vergonha e o desespero ali estampados claramente, soube que não adiantaria absolutamente nada. A decisão estava tomada irrevocavelmente. O acordo estava feito oficialmente e ela seria entregue àquele sheik desconhecido, quisesse ou não. Antes que pudesse responder adequadamente, a porta se abriu abruptamente e 3 criadas entraram apressadas, carregando baús vazios e expressões de urgência misturada com algo que parecia perigosamente próximo de pena sincera. Elas evitaram olhar diretamente para Yasmin enquanto começavam a empacotar roupas e pertences com a eficiência mecânica que vinha de anos de serviço dedicado, movendo-se pelo quarto como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes em situações semelhantes. O pai se retirou silenciosamente como um covarde, deixando Yasmin sozinha com as mulheres que sussurravam entre si em tons baixos, acreditando erroneamente que ela não conseguia ouvir perfeitamente cada palavra pronunciada. Dizem que ele é lindo como o pecado personificado. Uma das criadas mais jovens murmurou enquanto dobrava os vestidos com cuidado reverente. Uma amiga minha trabalha no palácio vizinho e já o viu de longe durante uma visita oficial diplomática. Disse que nunca viu homem tão devastadoramente bonito em toda a vida, que as mulheres perdem literalmente o fôlego só de olhar para ele, alto como uma torre imponente, ombros largos, rosto que parece esculpido pelos deuses antigos. Mas também dizem que é frio como o gelo do inverno mais cruel e implacável. Outra criada acrescentou em tom consideravelmente mais sombrio, enquanto organizava as joias em uma caixa forrada de veludo macio, que nenhuma mulher jamais conseguiu aquecer o coração dele completamente, que ele governa com mão de ferro e não demonstra misericórdia ou compaixão por ninguém que cruze seu caminho.
Algumas dizem que é deliberadamente cruel quando contrariado, que trata todos ao redor como peças de um jogo que pode mover conforme a vontade dele, sem consideração pelos sentimentos ou desejos alheios. E dizem também: a terceira criada se juntou à conversa com voz ainda mais baixa e conspiratória. Que ele nunca se casou antes, apesar de ter idade mais que adequada e propostas abundantes de famílias poderosíssimas. Algumas falam que ele guarda um segredo sombrio e perturbador, que algo aconteceu no passado traumático e o transformou no homem frio que é hoje. Ninguém sabe ao certo porque ele finalmente decidiu casar agora, e especialmente com uma moça de família que não tem mais o poder ou a riqueza de antes. Yasmin ouviu aqueles sussurros e sentiu borboletas violentas no estômago, uma mistura estranha e contraditória de medo genuíno e algo mais perigoso que se recusava a nomear completamente. Curiosidade irresistível, talvez, ou antecipação involuntária de conhecer aquele homem misterioso e poderosíssimo que a escolhera como esposa, sem nunca tê-la visto pessoalmente. Como seria o rosto dele de perto? Seria realmente tão devastadoramente bonito quanto diziam, ou aquilo era exagero de servos impressionados com poder e riqueza? O corpo dele seria mesmo alto e forte, como imaginava que sheiks poderosos deveriam ser. Músculos desenvolvidos por anos de treinamento e liderança. E os olhos, que cor teriam exatamente? E o que revelariam sobre o homem por trás do título temido? Seriam gentis, demonstrando alguma bondade escondida sob a reputação de frieza? Ou seriam duros como o coração que as criadas descreviam com tanto receio óbvio? E a noite de núpcias que aconteceria hoje mesmo, poucas horas depois do casamento forçado com um homem cujo rosto ela não conhecia minimamente. Yasmin sentiu o rosto esquentar violentamente só de pensar naquilo tudo. O rubor subindo pelas bochechas de pele morena clara enquanto imagens que não conseguia controlar invadiam sua mente sem permissão ou convite. Era virgem, completamente inexperiente em assuntos íntimos. Nunca fora tocada por um homem de forma íntima, além de beijos castos e respeitosos na mão. Nunca fora beijada de verdade na boca, além do toque respeitoso e breve de um pretendente que o pai afastara sumariamente por não ser rico ou importante o suficiente para a filha dele. Como seria entregar o corpo pela primeira vez a um completo estranho hoje à noite? Permitir que ele a tocasse de formas sobre as quais apenas ouvira sussurros envergonhados de mulheres casadas quando achavam que moças solteiras não estavam ouvindo as conversas. Será que doeria tanto quanto as outras mulheres insinuavam vagamente quando achavam que moças solteiras não estavam prestando atenção? Será que ele seria paciente e cuidadoso com a inexperiência óbvia dela? Ou seria brutal e egoísta, pensando apenas no próprio prazer, sem consideração pelos medos ou pela dor inicial dela? E mais importante ainda, será que ele a aprovaria quando visse o corpo dela sem as roupas que escondiam imperfeições que só ela conhecia intimamente? Yasmin sempre se achara razoavelmente bonita dentro dos padrões tradicionais, com cabelos ondulados e escuros que caíam até a cintura em ondas naturais que dispensavam muito esforço de manutenção, pele morena clara que brilhava saudável sob a luz do sol, olhos verdes amendoados que alguns pretendentes elogiaram, dizendo ser sua melhor característica física visível. Mas será que aquilo seria suficiente para um sheik poderosíssimo que provavelmente tinha acesso às mulheres mais lindas e exóticas de todo o deserto infinito? E se ela o desapontasse completamente na primeira noite? E se o corpo dela não correspondesse às expectativas que ele certamente tinha de uma esposa? E se ele a rejeitasse por não estar à altura do padrão de beleza que esperava?
Yasmin sabia racionalmente que estava sendo vendida como pagamento de dívidas, não escolhida por amor ou mesmo atração física. Então talvez ele nem se importasse com a aparência dela, desde que cumprisse os deveres de esposa adequadamente. Mas parte dela, a parte feminina e vaidosa que não conseguia suprimir completamente, queria ser desejada e não apenas tolerada friamente. Queria que ele olhasse para ela e sentisse algo além da indiferença gelada, mesmo sabendo que aquilo era uma esperança ridícula, dadas as circunstâncias do casamento forçado. E agora seria forçada a se entregar física e legalmente a um completo estranho que nunca poderia se comparar àquele homem que amara e perdera por covardia e estupidez próprias 5 anos atrás. Seria forçada a fingir afeto ou pelo menos obediência respeitosa para um sheik poderoso, enquanto o coração teimoso ainda pertencia a alguém que provavelmente a odiava com razão justificada. Seria forçada a permitir que outro homem tocasse o corpo dela pela primeira vez, que a possuísse de formas íntimas, que sempre imaginara vagamente que seriam de um homem que amou no passado, Khalil. Um homem que jamais a perdoaria pelo que fizera cruelmente, que jamais a amaria novamente. Um homem que ela jamais teria, porque se casaria com outro. A injustiça cruel daquilo tudo, a ironia amarga do destino que a punia de forma tão brutal e adequada, fez lágrimas finalmente escaparem dos olhos verdes e deslizarem pelas bochechas sem que tentasse detê-las ou escondê-las. As criadas continuaram trabalhando em silêncio respeitoso agora, percebendo que ela chorava, mas sabendo que não havia palavras de conforto que pudessem mudar o que estava prestes a acontecer inevitavelmente. Empacotaram vestidos, joias e objetos pessoais com eficiência mecânica, preparando tudo para a partida que se aproximava rápido demais. Yasmin limpou as lágrimas com raiva, recusando-se a desmoronar completamente, mesmo quando tudo dentro dela gritava para fazer exatamente isso. Não daria a ninguém a satisfação de vê-la completamente quebrada. Manteria alguma dignidade, mesmo em uma situação tão humilhante e impossível de controlar. 2 horas depois, estava vestida com roupas simples para a viagem. Os baús já carregados na carruagem, que esperava no pátio como um carrasco paciente. A mãe veio se despedir com os olhos vermelhos de tanto chorar, abraçando Yasmin com a força desesperada de quem sabe que provavelmente nunca mais veria a filha depois daquele dia. O pai manteve distância, claramente incapaz de enfrentar o que fizera diretamente, escondendo-se no escritório com a desculpa de assuntos urgentes que precisavam de atenção. Nenhum dos irmãos estava presente, enviados propositalmente para uma propriedade distante para não testemunharem a partida da irmã. Yasmin subiu na carruagem com as pernas que tremiam tanto que mal conseguiam sustentá-la, acomodando-se no assento de veludo que parecia absurdamente luxuoso, considerando que estava sendo levada contra a vontade para um destino incerto. A viagem seria de algumas horas, atravessando o deserto até o palácio do sheik. Tempo suficiente para pensar demais e se torturar com possibilidades que variavam de ruins a absolutamente terríveis. Fechou os olhos enquanto a carruagem começava a se mover lentamente, deixando para trás tudo o que conhecia, tudo o que amava, rumo ao desconhecido que a aguardava com uma face que não podia imaginar. As horas passaram em uma névoa de ansiedade crescente e pensamentos que giravam sem parar entre o medo do futuro e o arrependimento do passado. O sol começou a descer no céu gradualmente, tingindo o deserto de tons alaranjados e dourados, que seriam lindos em qualquer outra circunstância, mas que agora apenas lembravam que o tempo estava acabando inexoravelmente. Quando o pôr do sol chegasse finalmente,
Ela seria esposa de um homem desconhecido, pertenceria legalmente a ele e não haveria volta depois daquele momento definitivo e irreversível. A carruagem finalmente começou a desacelerar e Yasmin abriu os olhos para ver uma estrutura imensa surgindo no horizonte como uma miragem impossível. O palácio era maior do que qualquer construção que já vira na vida inteira, com torres que pareciam tocar o céu e cúpulas douradas que refletiam os últimos raios do sol, de forma quase cegante e hipnotizante. Jardins imensos cercavam a construção principal. Pontes elaboradas jorravam água preciosa desperdiçada em uma demonstração de riqueza absoluta, e centenas de servos moviam-se como formigas organizadas, preparando algo que só podia ser a cerimônia de casamento. A carruagem parou em frente à entrada principal e Yasmin sentiu o coração disparar tão violentamente que achou que todos poderiam ouvir claramente. Este era o momento final. Não havia mais volta. Não havia mais tempo para planos de fuga ou esperanças de resgate improvável. Uma criada abriu a porta da carruagem e estendeu a mão com um sorriso profissional que não alcançava os olhos cheios de pena mal disfarçada. "Bem-vinda ao palácio, senhora", a criada disse com uma voz que soava quase como um pedido de desculpas sincero. O sheik a aguarda impacientemente. Yasmin desceu da carruagem e foi imediatamente guiada através de corredores de mármore polido até aposentos luxuosos que tiraram o fôlego dela completamente. Uma criada com expressão séria informou sem rodeios: "A cerimônia acontecerá em 1 hora, senhora. Precisamos prepará-la agora imediatamente. 1 hora, apenas 60 minutos até ver o rosto dele pela primeira vez. Até pertencer a ele completamente e sem volta possível." O pânico subiu pela garganta, mas Yasmin engoliu com força, porque não havia mais saída. Não havia mais tempo para planos impossíveis de fuga desesperada. 3 criadas entraram e começaram a trabalhar com eficiência silenciosa que tornava tudo ainda mais surreal e assustador. Conduziram-na para uma banheira de mármore com água perfumada delicadamente. Banharam-na rapidamente, mas com cuidado reverente. Massagearam óleos aromáticos que fizeram a pele brilhar sob a luz das velas abundantes. Vestiram-na com roupas nupciais de seda bordada a ouro que marcavam cada curva do corpo de forma que a fazia sentir-se exposta, mesmo estando completamente coberta da cabeça aos pés. Cobriram os cabelos ondulados com véus delicados em camadas translúcidas. Aplicaram kohl ao redor dos olhos verdes amendoados, fazendo-os parecer maiores e mais vulneráveis do que já eram naturalmente. E pintaram os lábios de vermelho suave, que parecia promessa de algo que ela não estava pronta para entregar. Quando a colocaram diante do espelho enorme com moldura dourada, Yasmin mal reconheceu a mulher refletida de volta para ela. Linda de forma exótica, mas com olhos que traíam o medo absoluto que nenhuma maquiagem conseguia esconder adequadamente. E então trouxeram o véu final vermelho e tudo ficou infinitamente pior do que já estava terrivelmente. Era grosso e pesado, completamente opaco, impossível ver qualquer coisa através da cor vermelha intensa que cobria tudo completamente. Quando a cobriram completamente da cabeça aos pés, com aquele tecido sufocante, o mundo ficou tingido de vermelho escuro, fazendo o pânico explodir no peito com força renovada. Era intenso. Não conseguia ver nada com claridade através do tecido espesso, apenas manchas borradas de luz avermelhada. Não conseguia respirar direito, o tecido pressionava contra o rosto, roubando o oxigênio dos pulmões. Era como ser enterrada viva em um túmulo escarlate. "Está na hora, senhora." Uma criada sussurrou próxima demais, fazendo Yasmin dar um pulo de susto. Mas ela não estava pronta, nunca estaria pronta para aquilo. Uma mão firme pegou o braço dela e começou a guiá-la pelos corredores intermináveis do palácio, enquanto cada passo ecoava alto demais nos ouvidos dela.
Cada respiração era um esforço consciente através do véu sufocante, que parecia ficar mais apertado a cada segundo torturante. Ela ouvia o murmúrio de centenas de vozes através das paredes conversas em tons baixos que paravam abruptamente quando percebiam que a noiva estava passando. Silêncios pesados que a seguiam como fantasmas. O coração dela ameaçava explodir do peito, batendo tão rápido e violento que chegava a doer fisicamente. Pararam abruptamente na entrada e, através do véu vermelho grosso, ela ouvia perfeitamente a música vinda de dentro da tenda. Instrumentos tradicionais, tocando melodias hipnotizantes, cânticos baixos em árabe antigo que falavam de uniões sagradas. Não via nada além de vermelho turvo, mas sabia que do outro lado daquele véu havia centenas de pessoas esperando, olhos fixos na entrada, aguardando a noiva aparecer finalmente. A criada ajustou o véu uma última vez com mãos que tremiam levemente. Então aconteceu o que fez o estômago dela afundar completamente. A música parou abruptamente, completamente, deixando um silêncio tão profundo que Yasmin conseguia ouvir a própria respiração acelerada ecoando dentro do véu vermelho sufocante. Todos perceberam que ela chegara finalmente. Yasmin deu o primeiro passo em puro terror cego, tropeçando levemente, porque conseguia ver apenas vultos borrados através do tecido vermelho grosso. Depois, outro passo e mais outro, cada movimento exigindo esforço consciente, porque as pernas tremiam tanto que mal as sustentavam adequadamente. Alguém segurava o braço dela com firmeza, guiando-a lentamente pela tenda imensa. Centenas de pessoas a observavam atentamente. Ela sentia o peso esmagador de cada olhar, mesmo sem conseguir ver os rostos claramente através do vermelho que cobria tudo completamente. Sentia a atenção coletiva focada nela, como se fosse algo físico pressionando de todos os lados simultaneamente. Não ouvia nada além da própria respiração rápida e irregular, presa dentro do véu vermelho, e dos passos dela ecoando no chão. O silêncio era tão completo e pesado que parecia ter substância própria, como se todos na tenda estivessem prendendo a respiração, aguardando algo importante. Caminharam por um tempo que pareceu uma eternidade absoluta, até que finalmente pararam e a mão no braço dela a soltou, deixando-a completamente sozinha, ali parada no que devia ser o centro da tenda. E foi então que sentiu mesmo através do véu vermelho, mesmo sem conseguir ver claramente, uma presença masculina forte e imponente bem à frente dela. Ele estava ali, o sheik, a poucos passos de distância. Mesmo sem ver direito, ela sentia o espaço que ele ocupava fisicamente. Sentia algo que parecia poder emanando dele em ondas quase palpáveis. Sentia o calor do corpo dele mesmo com a distância entre eles. Era ele, seu marido. A voz do ancião começou a ressoar pela tenda, quebrando o silêncio opressivo. Palavras em árabe antigo, bênçãos tradicionais e orações sagradas pronunciadas em casamentos há séculos. Ela não processava o significado real das palavras, apenas ouvia o ritmo e a cadência quase musical, enquanto tentava controlar o pânico que ameaçava consumir completamente a pouca sanidade que restava. Respirou fundo através do véu sufocante, contou até 10 mentalmente. Tentou acalmar o coração que insistia em bater rápido demais, perigosamente. E então ele falou pela primeira vez e o mundo parou completamente ao redor de Yasmin de forma devastadora e impossível. A voz dele era profundamente familiar, de uma forma que fez algo estranho acontecer no estômago dela. A voz dele era baixa, mas carregava poder inegável, máscula de forma que fez algo estranho acontecer no estômago dela, controlada com precisão que não deixava espaço para a hesitação. Pronunciava os votos dele com a autoridade absoluta de um homem que comandava exércitos, que governava milhares, que nunca fora desobedecido
E não esperava começar agora. Era uma voz que não pedia. Era uma voz que tomava sem questionar. Um arrepio percorreu toda a coluna dela. Havia algo naquela voz, algo perturbadoramente familiar que não conseguia identificar completamente através do véu vermelho e do pânico que nublava o raciocínio. Então chegou a vez dela. O ancião fez a pergunta ritual. Yasmin Al-Farhan, você aceita este homem como seu esposo legítimo para honrá-lo e obedecê-lo até que a morte o separe? Ela não conseguiu responder imediatamente. A garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre o medo e algo mais que se recusava a nomear. O silêncio se estendeu perigosamente. Finalmente, com voz que mal conseguia ouvir a si mesma, sussurrou: aceito. E então aconteceu o momento que mudaria tudo irreversivelmente. O ancião pronunciou as palavras finais que os declaravam marido e mulher perante Deus e os homens. E o sheik, seu marido agora, deu um passo à frente. Ela sentiu as mãos dele se aproximando, grandes e quentes mesmo através do tecido. Tocaram o véu vermelho com uma suavidade que a surpreendeu completamente. Dedos firmes, mas não brutais, começaram a levantar o tecido pesado lentamente, prolongando aquele momento de revelação mútua. O coração dela batia tão violentamente que tinha certeza de que todos na tenda podiam ouvir claramente. O vermelho começou a se dissipar gradualmente. Primeiro viu os pés dele, sandálias de couro fino. Depois, as túnicas negras bordadas em ouro que marcavam sua posição. Então, o peito largo, os ombros que pareciam ocupar todo o espaço ao redor, o pescoço forte e, finalmente, quando o véu foi completamente removido e ela pôde ver o rosto dele claramente pela primeira vez, o mundo desapareceu completamente. Era Khalil Al-Zahrani, o homem que amara desesperadamente 5 anos atrás. O homem que rejeitara cruelmente em uma noite que a assombrava até hoje. O homem que pensava nunca mais ver novamente na vida. E ele estava ali, parado diante dela, vestido como sheik, olhando-a com uma expressão que misturava triunfo sombrio, raiva contida e algo mais perturbador que ela não conseguia decifrar completamente. O choque foi tão violento que Yasmin sentiu as pernas cederem. Teria caído se ele não tivesse segurado o braço dela com firmeza que machucava. Não era possível, simplesmente não era possível. Como as perguntas se atropelavam na mente dela sem conseguir formar frases coerentes. Como ele se tornara o sheik mais poderoso do deserto. Como ele adquirir as dívidas da família dela propositalmente. Como ele planejara aquilo tudo meticulosamente. Mas principalmente, por quê? Por que ele fizera aquilo? Era vingança pura. Tinha que ser vingança pelo que ela fizera. Khalil não disse nada inicialmente. Apenas a observava com aqueles olhos dourados que ela lembrava tão bem, agora duros como pedras preciosas, sem calor ou misericórdia. A mão dele ainda segurava o braço dela, dedos apertando com força suficiente para deixar marcas, mas não o suficiente para machucar de verdade. Ele queria que ela soubesse quem mandava agora, queria que ela sentisse o poder dele, queria que ela entendesse que não havia escape possível. Surpresa, minha esposa. A voz dele finalmente cortou o silêncio, baixa e perigosa, carregada de sarcasmo cruel. Achava que nunca mais me veria, não é? Achava que poderia me rejeitar daquela forma brutal e simplesmente seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Mas eu nunca esqueço, Yasmin, nunca. E agora você é minha. Comprada e paga, propriedade legal, sem volta. A crueldade deliberada nas palavras dele a atingiu como um soco físico no estômago. Yasmin tentou puxar o braço, mas ele não soltou. Apenas apertou mais forte como aviso claro. Ao redor deles, a tenda havia explodido em aplausos e celebrações. Ninguém, além deles dois, sabia o que realmente estava acontecendo.
Ninguém percebia a tragédia se desenrolando sob o disfarce de casamento tradicional. Khalil finalmente a soltou e se virou para a multidão, acenando com a autoridade de quem governa sem questionar. As pessoas comemoravam, músicas tocavam, comida seria servida. Era uma celebração magnífica, mas para Yasmin era um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele se virou novamente para ela, pegando a mão dela de forma que parecia romântica para quem observava de fora, mas que ela sentia como algema. "Vamos, minha querida esposa." Ele disse alto o suficiente para que outros ouvissem, a voz cheia de falsa ternura. "É hora de cumprimentar nossos convidados." Yasmin não tinha escolha. Deixou-se ser guiada por ele através da multidão, sorrindo mecanicamente quando necessário, aceitando felicitações que soavam como sentenças de morte. Cada pessoa que a cumprimentava não fazia ideia de que estava testemunhando não uma união feliz, mas uma vingança elaborada 5 anos em construção. Durante toda a recepção, Khalil manteve a mão possessiva na cintura dela, um lembrete constante de que ela pertencia a ele agora. Quando finalmente ficaram sozinhos por um momento, ela conseguiu sussurrar: "Por que você fez isso?" A pergunta saiu quebrada, desesperada. Ele a olhou com uma expressão que deveria ser satisfação pura, mas que tinha camadas mais complexas que ela não conseguia decifrar completamente. "Por quê?" Ele repetiu, como se a pergunta fosse absurda. "Você realmente precisa perguntar isso depois do que fez comigo? Você me despedaçou, Yasmin. Me humilhou publicamente. Me chamou de insignificante e patético. Riu do meu amor como se fosse uma piada de mau gosto. E achou que eu simplesmente esqueceria, que seguiria em frente. Mas eu construí um império inteiro com um único objetivo: trazê-la de volta e fazer você pagar por cada lágrima que derramei por sua causa." A raiva na voz dele era palpável, mas havia algo mais ali. Algo que parecia perigosamente próximo de dor não resolvida. Yasmin sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não lhe daria aquela satisfação adicional. "Você não entende nada," ela sussurrou de volta. "Não sabe a verdade sobre aquela noite. Não sabe o que realmente aconteceu." Mas ele já estava se afastando, o rosto fechado como uma máscara impenetrável. "Não quero ouvir suas desculpas ou mentiras. Você é minha agora. E vai aprender exatamente o que significa pertencer a alguém que você destruiu." A noite continuou em uma sucessão de eventos que Yasmin mal conseguia processar adequadamente. Danças tradicionais, músicas, comida abundante, presentes extravagantes. Khalil desempenhava o papel de noivo apaixonado com perfeição calculada, tocando-a de formas que pareciam carinhosas para observadores, mas que ela sentia como marcas de posse. Cada toque era um lembrete. Cada palavra sussurrada no ouvido dela para manter as aparências era, na verdade, uma ameaça velada. E então, quando a celebração finalmente começou a diminuir e os convidados começaram a se retirar gradualmente, chegou o momento que ela temera o dia inteiro, a noite de núpcias. Khalil a conduziu pelos corredores do palácio até os aposentos que seriam deles agora. O quarto era magnífico, decorado com luxo que tirava o fôlego, mas Yasmin mal registrava os detalhes. Só conseguia pensar em como aquele homem que um dia a amara se transformara em alguém tão frio e vingativo. Quando a porta se fechou atrás deles, deixando-os completamente sozinhos pela primeira vez, o silêncio era ensurdecedor. Khalil se virou para ela e, pela primeira vez desde que levantara o véu, a máscara de controle perfeito parecia rachar levemente ao redor das bordas, revelando o homem obsessivo e ferido por baixo da armadura de poder e vingança. "Estou escrevendo o bloco 5, confronto, rejeição e crise, 13 parágrafos.
Você não entende nada. As palavras saíram de Yasmin antes que pudesse contê-las, carregadas de uma emoção que vinha reprimindo há 5 anos. Você acha que sabe o que aconteceu naquela noite, mas não sabe absolutamente nada. Khalil deu um passo em direção a ela, os olhos dourados brilhando com algo perigoso. Então me explique. Me diga que mentiras você preparou para justificar o que fez. Porque eu lembro perfeitamente de cada palavra que você disse naquela noite, cada insulto, cada risada cruel. Yasmin sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eu não tive escolha. Meu pai estava lá. Ele disse que se eu não te rejeitasse publicamente, se eu não te humilhasse o suficiente para você nunca mais voltar, ele te mataria. Disse que você era uma ameaça aos planos dele, que nosso amor arruinaria tudo. Eu tive que escolher entre te humilhar ou te ver morto. E escolhi te proteger da única forma que podia, mesmo que isso significasse que você me odiaria para sempre. A confissão saiu em uma torrente que ela não conseguia mais conter. Anos de culpa e dor finalmente encontrando voz. Khalil ficou completamente imóvel, o rosto uma máscara de choque que lentamente se transformava em algo mais complexo. Mentira. A palavra saiu fraca, sem convicção. Você está mentindo para salvar a si mesma. Não. Yasmin deu um passo à frente. As mãos tremendo. Não estou mentindo. Meu pai planejava nosso casamento arranjado com outro homem há anos. Você era um obstáculo. Quando descobriu que nos amávamos, quando viu que eu estava prestes a fugir com você, ele me mostrou uma carta. Uma carta com sua sentença de morte já escrita. Disse que tinha homens esperando do lado de fora, prontos para te matar, assim que você saísse daquela festa. A única forma de te salvar era te fazer ir embora, odiando-me tanto que nunca mais voltaria. Khalil passou a mão pelo rosto, a respiração ficando irregular. Se isso é verdade, por que você nunca tentou me encontrar depois? Por que nunca mandou uma mensagem? Porque meu pai me trancou. Yasmin sussurrou. Me manteve prisioneira na própria casa por meses. Quando finalmente consegui sair, você já havia desaparecido. Ninguém sabia onde você estava. Eu achei que era melhor assim, que você seguiria em frente, encontraria outra pessoa, seria feliz longe de mim. Mas eu não segui em frente. A voz de Khalil saiu rouca, quebrada. Passei 5 anos construindo poder suficiente para te trazer de volta. 5 anos obcecado com vingança. 5 anos odiando você quando deveria estar odiando seu pai. Yasmin sentiu o coração se partir novamente. Eu sei. E sinto muito. Sinto muito por tudo. Mas você precisa entender que eu te amava. Ainda te amo. Cada palavra que disse naquela noite me destruiu tanto quanto destruiu você. Khalil deu um passo para trás como se tivesse levado um soco. Não diga isso. Não pode simplesmente aparecer e dizer que me ama depois de tudo, depois do que eu fiz. Eu te comprei, Yasmin. Te tratei como propriedade. Planejei te humilhar exatamente como achei que você me humilhou. Como podemos voltar disso? Não sei. Yasmin admitiu honestamente. Talvez não possamos, mas você merece saber a verdade. Merece saber que aquela noite foi a pior da minha vida também. Que cada dia desde então tem sido uma punição porque eu sabia que você me odiava e tinha todo o direito de odiar. O silêncio que caiu entre eles era pesado de possibilidades não exploradas e caminhos não tomados. Khalil se virou para a janela, as mãos apertadas em punhos. Eu construí minha vida inteira em cima de uma mentira. Meu império, meu poder, tudo foi motivado pela necessidade de te trazer de volta e te fazer pagar. E agora você está me dizendo que não há nada para pagar, que você já sofreu tanto quanto eu. Como eu lido com isso? Yasmin se aproximou cautelosamente. Você poderia começar me perdoando e me deixando te perdoar também. Porque você não é o único que precisa de perdão aqui, Khalil. Você me comprou, me forçou a esse casamento como vingança.
Isso não foi menos cruel do que o que você acha que eu fiz. Ele se virou bruscamente. Você tem razão. Tenho me comportado como um monstro. Me tornei exatamente o tipo de homem que jurei nunca ser. Um homem que usa poder para controlar e machucar. Yasmin viu a dor genuína no rosto dele e sentiu algo dentro dela começar a amolecer, apesar de tudo. Mas antes que pudesse responder, antes que pudessem começar a navegar aquele território novo e assustador, a porta se abriu abruptamente. Um servo entrou apressado, o rosto pálido. Meu sheik, desculpe interromper, mas há uma emergência. Seu primo Tariq está no salão exigindo audiência. Diz que tem informações sobre irregularidades nas suas aquisições recentes. Khalil se virou para o servo com uma expressão que rapidamente se recompôs em máscara de autoridade. Tariq. O nome saiu como uma maldição. Seu primo ambicioso que sempre quis seu poder. Diga a ele que falarei com ele amanhã. Mas, senhor, ele não está sozinho. Trouxe o conselho de anciãos. Estão questionando a legitimidade do seu casamento. Dizem que há irregularidades nas negociações com a família Al-Farhan. Yasmin sentiu o sangue gelar. Alguém descobrira. Alguém sabia que o casamento era vingança disfarçada. Khalil percebeu o mesmo, seus olhos encontrando os dela por um breve momento, antes de se voltarem para o servo. Estarei lá em 5 minutos. Prepare a sala do conselho. Quando ficaram sozinhos novamente, o momento de vulnerabilidade havia passado. Khalil estava de volta ao modo sheik, controlado e perigoso. Preciso lidar com isso. Fique aqui. Não. Yasmin se surpreendeu com a firmeza na própria voz. Se isso envolve nosso casamento, envolve a mim também. Vou com você. Khalil pareceu prestes a argumentar, mas então assentiu. Está bem, mas deixe-me falar. Seu primo Tariq é perigoso e ambicioso. Ele está procurando qualquer fraqueza para me derrubar e tomar meu lugar. Juntos, desceram pelos corredores até a sala do conselho. Yasmin podia sentir a tensão emanando de Khalil em ondas. Quando entraram, encontraram Tariq sentado confortavelmente na cadeira principal, cercado por 5 anciãos de expressões severas. Khalil, Tariq sorriu, mas não havia calor algum no gesto. Que bom que você pôde se juntar a nós. Estávamos justamente discutindo as circunstâncias questionáveis do seu casamento recente, as irregularidades que precisam ser esclarecidas antes que possamos reconhecê-lo como legítimo. Khalil cruzou os braços. Não há irregularidades. Negociei as dívidas da família Al-Farhan legalmente e ofereci casamento como solução. Tudo dentro das tradições. Tariq se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia mal disfarçada. Ah, mas é aí que você está enganado, primo. Nossas investigações revelaram algo interessante. Você não apenas negociou as dívidas, você as criou. Comprou empresas que faziam negócios com a família Al-Farhan pelo único propósito de aumentar artificialmente as dívidas deles. Manipulou o mercado para forçá-los à falência. E tudo isso por quê? Um dos anciãos se levantou, a voz grave ecoando pela sala. Essa é uma acusação séria. Sheik Khalil. Manipulação de mercado para forçar casamento é considerado coerção. Se provado, pode invalidar o casamento e resultar em penalidades severas. Yasmin sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Se o casamento fosse invalidado, ela seria mandada de volta para a família em desonra. Mas pior, Khalil perderia seu poder, sua posição, possivelmente sua vida. Tariq obviamente planejava isso cuidadosamente. Khalil permaneceu calmo externamente, mas Yasmin podia ver a tensão em seus ombros. As dívidas existiam antes de eu me envolver. Sim, eu as adquiri estrategicamente, mas isso é negócio, não coerção.
A família Al-Farhan tinha a opção de recusar minha proposta, mas não tinham. Tariq contra-atacou. Não realmente. Quando alguém está se afogando, qualquer tábua de salvação parece uma escolha. Mas não é escolha real quando você é quem os empurrou para a água em primeiro lugar. Yasmin não conseguiu mais ficar calada. Eu concordei com o casamento voluntariamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Tariq arqueou uma sobrancelha. A senhora entende o que está dizendo. Senhora Yasmin está defendendo o homem que manipulou sua família para forçá-la a esse casamento. Sim. Yasmin ergueu o queixo, recusando-se a demonstrar o medo que sentia. Entendo perfeitamente. E ainda assim afirmo que concordei voluntariamente. O que o Sheikh Khalil fez pode ter sido estratégico, mas não foi ilegal. E minha família teve escolha. Poderia ter procurado outras soluções. Escolhemos aceitar a proposta dele. Um dos anciãos franziu a testa. A senhora parece muito disposta a defender um homem que a comprou como pagamento de dívida, porque ele é meu marido agora. Yasmin respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. E na nossa cultura, uma esposa fica ao lado do marido. Tariq riu. Um som sem humor. Que conveniente. A esposa recém-adquirida defendendo o marido que a comprou. Tenho certeza de que isso não tem nada a ver com o fato de que, se o casamento for invalidado, a senhora volta para sua família em desgraça. Yasmin sentiu a raiva subir. Você não sabe nada sobre mim ou sobre o que passei. Está apenas procurando uma forma de derrubar seu primo e tomar o poder dele. Tariq se levantou, os olhos estreitando. Cuidado com suas palavras, senhora. Sou membro do conselho e mereço respeito. Basta! A voz de Khalil cortou o ar como um chicote. Tariq, você deixou suas ambições nublarem seu julgamento. Esta farsa de investigação é apenas uma desculpa para tentar me desestabilizar. Mas não vai funcionar. Meu casamento é legítimo. As negociações foram legais. E você não tem autoridade para questioná-los. Tenho a autoridade que o conselho me dá. Tariq contra-atacou. E o conselho está preocupado com as implicações de um líder que usa manipulação e coerção para alcançar objetivos pessoais. Se você faz isso em assuntos pessoais, o que o impede de fazer em assuntos de Estado? Os anciãos murmuraram entre si, claramente divididos. Khalil percebeu que estava perdendo terreno, precisava de algo para virar a situação. E Yasmin, olhando para o homem que amava, para o homem que a havia comprado e machucado, mas que também acabara de descobrir que fora baseado em uma mentira, tomou uma decisão. Se vocês querem a verdade, eu darei. Sua voz cortou o murmúrio. Khalil e eu nos conhecíamos antes. Éramos apaixonados, mas fui forçada a rejeitá-lo publicamente por meu pai há 5 anos, não porque não o amasse, mas porque meu pai ameaçou matá-lo. O silêncio que se seguiu era absoluto. Yasmin continuou. As palavras fluindo agora que começara. Khalil não sabia disso. Achou que eu o rejeitara cruelmente. Passou anos construindo poder para trazer-me de volta e me fazer pagar. Sim, ele manipulou as dívidas da minha família. Sim, ele me comprou como vingança. Mas fez isso baseado em uma mentira que meu pai criou. Uma mentira que me forçou a perpetuar para salvar a vida dele. Então sim, este casamento começou em vingança e manipulação. Mas agora que a verdade veio à tona, estamos tentando encontrar um caminho para a frente. E não vou deixar que as ambições de um homem invejoso destruam essa chance. Tariq olhou para ela com uma mistura de raiva e surpresa. Você realmente espera que acreditemos nessa história dramática? Que conveniente que só apareça agora quando o casamento está sendo questionado. Não me importa se você acredita. Yasmin respondeu com uma calma que não sabia possuir. A verdade é a verdade independente de quem acredita nela. E a verdade é que eu amo esse homem. Sempre amei. E vou lutar por esse casamento, não importa o que custe.
Os olhos de Khalil encontraram os dela através da sala, e pela primeira vez, desde que o véu fora levantado, ela viu algo além de raiva ou dor ali. Viu esperança, viu possibilidade, viu o homem que amara 5 anos atrás, começando a emergir da armadura de vingança que construíra. Um dos anciãos mais velhos se levantou, a voz ponderada. Esta situação é mais complexa do que parecia inicialmente. Claramente há história entre o Sheikh Khalil e a senhora Yasmin que precede este casamento. E embora os métodos do Sheikh possam ser questionáveis, não são tecnicamente ilegais. Tariq abriu a boca para protestar, mas o ancião levantou a mão. No entanto, precisamos de tempo para considerar todas as implicações. O casamento permanecerá válido por enquanto, mas haverá uma investigação formal das negociações. Se descobrirmos qualquer ilegalidade real, não hesitaremos em tomar ação apropriada. Isso é inaceitável. Tariq praticamente gritou. Vocês estão deixando que ele saia impune de manipulação descarada porque sua esposa comprada contou uma história tocante. Suficiente. O ancião se virou para Tariq com uma expressão que não admitia argumentos. Sua obsessão em derrubar seu primo está nublando seu julgamento. O conselho tomou sua decisão. Aceite-a ou retire-se. Tariq olhou ao redor da sala, percebendo que perdera o apoio dos outros. Com uma última olhada de puro ódio para Khalil e Yasmin, saiu batendo a porta. Quando ficaram sozinhos com os anciãos, o mais velho se virou para eles. Vocês dois têm muito a resolver entre si. Mas façam isso longe dos olhos do conselho. E Sheikh Khalil, sugiro fortemente que reconsidere seus métodos no futuro. Poder conquistado através de manipulação raramente dura. Khalil assentiu respeitosamente. Entendo. E agradeço ao conselho pela justiça hoje. Quando finalmente voltaram para os aposentos privados, a tensão entre eles tinha uma qualidade diferente. Não era mais a raiva e vingança que dominara antes, mas algo mais complicado. Incerteza, possibilidade, medo de esperança. Você não precisava fazer aquilo. Khalil disse finalmente, defender-me na frente do conselho, expor nossa história. Sim, precisava. Yasmin respondeu cansada. Porque não importa como começamos, não importa quantas mentiras e vingança nos trouxeram aqui. Não posso deixar você ser destruído por ambição de outra pessoa, não quando finalmente há chance de reconstruirmos algo real. Khalil se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. Eu estraguei tudo. Te comprei como vingança. Te trouxe aqui para te humilhar. Como podemos reconstruir sobre essa fundação? Não sei. Yasmin admitiu honestamente. Talvez não possamos. Talvez o dano seja grande demais. Mas quero tentar. Porque passei 5 anos lamentando te perder. E agora que você está aqui na minha frente, agora que finalmente pode conhecer a verdade, não quero desperdiçar esta segunda chance. Não importa quão improvável ou complicada seja. Khalil levantou a mão hesitante, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou a centímetros de distância. Eu também quero tentar, mas não sei como ser o homem que você precisa depois de passar tanto tempo sendo o monstro que achei que você merecia. Então talvez comecemos do início. Yasmin sorriu fracamente. Olá, Khalil. Meu nome é Yasmin e eu costumava te amar com todo o meu coração. Olá, Yasmin. Ele respondeu, a voz rouca. Meu nome é Khalil e eu nunca parei de te amar. Mesmo quando achei que te odiava. E talvez, apenas talvez, possamos encontrar um caminho de volta um para o outro. Mesmo que seja um caminho muito mais complicado do que qualquer um de nós imaginou. E naquele momento, parados um diante do outro em um quarto que testemunhara tanto dor quanto possibilidade, ambos souberam que a jornada seria difícil. Mas, pela primeira vez em 5 anos, sentiam que valia a pena tentar.
Estou escrevendo o bloco 6, Resolução e Transformação com CTA final, 9 parágrafos. Os dias seguintes foram uma dança delicada de reconstrução e redescobrimento. Khalil e Yasmin se moviam ao redor um do outro com cuidado, como pessoas feridas aprendendo a confiar novamente. Ele não a tocava além do necessário para manter as aparências públicas. Ela não pressionava por mais do que ele estava pronto para dar. Mas havia momentos, pequenos momentos preciosos, onde os muros que ambos construíram começavam a rachar. Uma risada compartilhada durante o café da manhã, quando ele deixou cair suco de laranja na túnica impecável. Um olhar prolongado através do jardim, quando ela não sabia que estava sendo observada. Conversas tarde da noite, onde compartilhavam memórias da época em que eram jovens e apaixonados, antes que o mundo os separasse cruelmente. E lentamente, tão lentamente que quase não percebiam, a distância entre eles começava a diminuir. Khalil descobria que o ódio que nutriu por 5 anos estava construído sobre areia. E Yasmin descobria que o homem que a comprara por vingança ainda tinha dentro de si o jovem que amara tão completamente. Mas a verdadeira mudança veio numa noite, 3 semanas após o casamento. Uma tempestade de areia havia se formado no deserto, forçando todos a permanecerem dentro do palácio. Yasmin estava na biblioteca quando Khalil a encontrou. Olhando pela janela para a escuridão alaranjada que havia engolido o mundo. "Você está bem?" ele perguntou, a voz suave de uma forma que raramente era. Ela se virou, surpreendida pela preocupação genuína que via nos olhos dele. "Estou só. As tempestades sempre me assustaram. Quando era criança, costumava me esconder no armário até passar." Khalil se aproximou lentamente, parando ao lado dela na janela. "Eu também tinha medo delas quando era jovem. Minha mãe costumava me abraçar e cantar até eu adormecer." Yasmin olhou para ele, vendo vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Ela cantava bem, ele sorriu, uma expressão genuína e não a máscara que usava na corte, terrivelmente mal. Mas eu amava cada segundo. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o vento uivar do lado de fora. Então Khalil fez algo que não fazia desde antes da noite que os separou. Estendeu a mão. Yasmin olhou para a mão estendida, entendendo o significado. Não era apenas um gesto físico, era um convite, uma escolha, uma ponte sendo construída sobre o abismo que os separara por tanto tempo. Lentamente, colocou a mão na dele. Os dedos dele se fecharam ao redor dos dela, quentes e firmes e surpreendentemente gentis. "Senti sua falta", Khalil sussurrou, a voz rouca. "Cada dia desses 5 anos, mesmo quando achei que te odiava, era sua falta que sentia. Sua ausência era uma ferida que não cicatrizava. Não importava quanto poder eu acumulasse ou quantas vitórias conquistasse." Yasmin sentiu lágrimas queimando os olhos. "Eu também senti sua falta, cada momento. E odiei meu pai por me forçar a escolher entre te salvar e estar com você. Odiei a mim mesma por não ser corajosa o suficiente para encontrar outra forma." Khalil levantou a outra mão, hesitante, e tocou o rosto dela pela primeira vez desde o casamento. O toque era reverente, como se ela fosse algo precioso e frágil que poderia quebrar. "Você foi corajosa. Você me salvou da única forma que podia. E eu fui um idiota por não ver isso, por gastar 5 anos em vingança quando poderia ter usado esse tempo procurando a verdade. Não somos mais aquelas pessoas", Yasmin sussurrou. "Não podemos voltar ao que éramos antes." Ele balançou a cabeça. Não podemos. Somos diferentes agora. Machucados e complicados e carregando cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Mas talvez, ele se aproximou, a testa quase tocando a dela, possamos ser algo novo, algo mais forte porque sobreviveu ao pior.
Yasmin fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra sua pele. Eu gostaria disso. Gostaria muito. E então, finalmente, depois de 5 anos e 3 semanas e incontáveis lágrimas, Khalil a beijou. Não foi o beijo desesperado e possessivo que ela temera. Foi suave e questionador, e cheio de uma ternura que a fez perceber que o homem que amara nunca realmente desaparecera. Apenas se escondera atrás de muros que agora estavam caindo. Ela respondeu ao beijo, as mãos subindo para segurar o rosto dele, sentindo lágrimas escorrendo pelas bochechas sem saber se eram dela ou dele ou de ambos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Khalil descansou a testa contra a dela, os olhos fechados. Desculpe por tudo. Por te comprar, por planejar, te humilhar, por não procurar a verdade antes. Eu também sinto muito, Yasmin sussurrou de volta, por não lutar mais por você naquela noite, por deixar meu pai nos controlar, por não ser mais forte. Fomos ambos vítimas, Khalil disse, de circunstâncias, de orgulho, de medo, mas não precisamos mais ser. Podemos escolher algo diferente agora. Yasmin assentiu, um sorriso pequeno, mas real aparecendo. Podemos, e vou escolher você, Khalil. Todos os dias vou escolher você. Ele abriu os olhos e o que ela viu ali a fez perceber que realmente havia esperança para eles. Amor, real e profundo, e ferido, mas não morto. E eu vou escolher você, ele prometeu. Não como vingança ou posse ou propriedade, mas como parceira, como igual, como a mulher que sempre amei e sempre vou amar. A tempestade lá fora continuava rugindo, mas dentro da biblioteca havia uma paz que nenhum dos dois sentia há 5 anos. Eles ficaram abraçados, reconectando-se lentamente, encontrando um ao outro novamente através dos escombros do que foram e as possibilidades do que poderiam se tornar. E pela primeira vez, desde que tudo começara, ambos acreditavam que realmente tinham uma chance. Naquela noite, quando voltaram aos aposentos que compartilhavam, mas que até então haviam sido território dividido, onde ambos dormiam em lados opostos do enorme quarto, algo era diferente. Havia uma pergunta não formulada pairando no ar. Khalil parou na porta, olhando para Yasmin com uma vulnerabilidade que ela nunca vira antes. Não quero te pressionar, ele disse cuidadosamente. Sei que tecnicamente somos casados, mas depois de tudo que fiz, você não me deve nada. Se preferir que eu durma em outro quarto, entenderei completamente. Yasmin se aproximou dele, o coração batendo rápido, mas não de medo, de antecipação, de desejo, de esperança. Fique, ela sussurrou. Por favor, quero que fique. Os olhos dele escureceram com emoção. Tem certeza? Completamente, ela confirmou, tocando o rosto dele. Não quero mais desperdício. Não quero mais noites dormindo em lados opostos do quarto. Quero você, Khalil, do jeito que sempre quis, do jeito que sempre sonhei que seria. Ele fechou os olhos, a respiração ficando irregular. Yasmin, se começarmos isso, não haverá volta. Vou querer você completamente, em todos os sentidos. Não vou conseguir manter distância depois. Bom, ela sorriu, porque eu não quero que você mantenha distância. E então ele a puxou para si, os lábios encontrando os dela com uma urgência que havia estado contida por semanas. Desta vez, não havia hesitação ou cuidado excessivo. Era paixão pura, anos de desejo reprimido finalmente liberado. Ele a levantou nos braços e a carregou até a cama, deitando-a com uma reverência que contrastava com a intensidade do beijo. Yasmin puxou as túnicas dele, ansiosa para sentir pele contra pele, para apagar completamente a distância que existira entre eles por tanto tempo. Khalil seguiu o exemplo, removendo os véus e vestidos dela com mãos que tremiam levemente.
revelando o corpo que havia fantasiado em sonhos febris, mas que agora estava finalmente ao alcance. Você é linda. Ele murmurou contra a pele dela, beijando cada centímetro que revelava. Tão perfeita. Muito melhor que qualquer fantasia. Yasmin arqueou sob o toque dele, sentindo anos de tensão e medo derretendo sob o calor da pele dele contra a dela. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que os deixou ambos sem ar. Não era apenas físico, embora a sensação fosse avassaladora. Era emocional, espiritual, a união de duas almas que haviam sido separadas e finalmente encontravam caminho de volta uma para a outra. Khalil se movia dentro dela com uma combinação de paixão e ternura que a fez entender que não era apenas sexo. Era amor, puro e complicado e imperfeito, mas absolutamente real. Depois, quando estavam deitados, entrelaçados, suados e exaustos, mas mais conectados do que haviam estado em anos, Yasmin descansou a cabeça no peito de Khalil, ouvindo o coração dele bater. Foi isso que deveria ter sido naquela primeira noite. Khalil murmurou, acariciando os cabelos dela. Se tivéssemos nos casado 5 anos atrás, como planejávamos, deveria ter sido amor, não vingança. Mas chegamos aqui de qualquer forma, Yasmin observou. Por um caminho muito mais complicado e doloroso, mas chegamos. E talvez ela olhou para cima, encontrando os olhos dele. Somos mais fortes por isso. Sobrevivemos ao pior que poderia acontecer e ainda escolhemos um ao outro. Isso significa algo. Significa tudo. Khalil concordou, beijando a testa dela. Você significa tudo para mim, Yasmin. E vou passar o resto da vida provando isso, compensando cada momento de dor que causei. Ela sorriu, sentindo uma paz que não sentia há anos. Apenas me ame. É tudo o que preciso. Sempre, ele prometeu. Em cada vida, em cada momento, para sempre. E enquanto a tempestade lá fora finalmente começava a diminuir, revelando estrelas através das janelas, ambos souberam que finalmente estavam onde deveriam estar. Juntos, completos. Prontos para construir um futuro sobre as fundações imperfeitas, mas honestas do presente. Não seria fácil, ainda haviam desafios a enfrentar, feridas a cicatrizar, confiança a reconstruir completamente. Mas pela primeira vez em 5 anos, ambos acreditavam que valia a pena tentar, porque o amor, real e verdadeiro e sobrevivente, era mais forte que vingança, mais poderoso que orgulho, mais duradouro que dor. Inscreva-se em nosso canal para continuar acompanhando histórias emocionantes como essa, que tocam a alma e fazem o coração bater mais forte. Deixe seu like se você também acredita que o amor verdadeiro pode superar até mesmo as maiores traições e os maiores mal-entendidos. E compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais mexeu com seu coração. Foi o momento da revelação quando Yasmin descobriu que o Sheikh era Khalil. O desespero quando a verdade sobre aquela noite de 5 anos atrás finalmente veio à tona. A vulnerabilidade quando Khalil finalmente admitiu que nunca parou de amar. Ou a reconciliação final, quando ambos escolheram reconstruir juntos. Queremos saber o que você sentiu, porque no final, esta não é apenas a história de Khalil e Yasmin. É a história de todos nós, que já amamos, perdemos, sofremos e ainda assim encontramos coragem para acreditar novamente. É sobre segundas chances e perdão e a força necessária para reconstruir sobre ruínas. É sobre escolher amor ao invés de vingança, verdade ao invés de orgulho, futuro ao invés de passado. Então nos conte sua história, compartilhe suas emoções e continue conosco para mais narrativas que celebram o poder transformador do amor verdadeiro.